Oi, gente, boa noite. Bem-vindos. Chegou o nosso dia de abertura de carrinho finalmente, hein? Gente, o que demora isso, né? Mas é um processo, né? A gente tem que poder apresentar, poder entender, fazer toda uma jornada de entender que formação é essa, que processo é esse. Coisa boa ver tantos nomes conhecidos que vêm nos acompanhando aí em todo esse processo. Espero que estejam bem. Gente, temos um papo longo pela frente esta noite. Vamos fazer essa 1 hora chover. Vamos intensificar a história hoje, né? Galera, eu deixo comentários abertos porque eu gosto. Vocês sabem que eu não tenho problema nenhum que me interrompam e que perguntem. Por mais que a gente tenha toda uma estrutura organizada de papo, o que importa é atender a expectativa de vocês que estão aqui, né? Então não faz nenhum sentido eu seguir de forma rígida o meu roteiro e não dar atenção para vocês. Então eu quero que vocês mandem todas as dúvidas que vocês tiverem. Hoje a gente tem 2 grandes missões. A gente vai aprofundar alguns conhecimentos, a gente vai olhar conteúdo, a gente vai fazer um grande resumão de toda a trajetória que a formação vai entregar para vocês. E a gente também vai destrinchar a formação. Então eu quero que vocês tragam tanto perguntas de conteúdo como pergunta da formação, tá? E sem frescura, não tem pergunta ruim, toda pergunta é boa, toda pergunta é bem-vinda. Vocês têm que fazer um processo de decisão bem feito nesse mar, né, de cursos e formações e ofertas que a gente tem. Esse é o grande desafio, e aí a gente já começa a pensar estrategicamente, né? Essa formação está a serviço do que na minha carreira? Essa formação precisa me entregar qual o valor novo na minha performance? E é esse raciocínio estratégico que eu quero que vocês direcionem desde já. Nossa proposta sempre é expandir capacidade de pensar. Então, perguntem todas as dúvidas que vocês tiverem de por que eu participaria, né? Dessa formação, por que faz sentido e do conteúdo. Perguntem, pensem alto. Não sei direito como perguntar isso, pergunta do teu jeito, que a gente vai costurando e vai conversando. Porque afinal, a grande proposta de valor que a gente tem também nessa formação, em toda a nossa jornada aqui, é personalização. Então, apesar de ser sim um curso online, apesar de ter todas as vantagens, né, do estudo assíncrono, vocês vão ter um olhar muito importante e individual em toda a jornada. Tanto da gente mapear qual é o perfil da turma, então que grupo é esse que vai se formar, como olhar vocês. Então vamos lá, são 4 meses de formação técnica humana e conceitual. E eu quero que vocês já entendam que a própria jornada de vocês ao longo desses 4 meses já vai melhorar o repertório de vocês para desenvolver pessoas. E essa é a lógica que a gente quebrou tanto a cabeça e que hoje sou muito orgulhosa de poder vender esse produto para vocês, porque é um produto assim que realmente eu consegui colocar tudo que eu acredito de desenvolvimento humano, sabe? Então, vocês vão viver uma jornada de desenvolvimento que nesta jornada vocês já vão dizer: então é assim que se faz? Então, se é assim que se faz, eu sei fazer isso. Eu melhorei a forma como eu faço para desenvolver as outras pessoas. E é esses insights práticos que a gente quer muito que vocês tenham. Então, são 4 meses de desenvolvimento técnico, humano e conceitual. Técnico sobre o quê? Sobre gestão estratégica de pessoas. Humano sobre o quê? Sobre como vocês aplicam esse posicionamento estratégico. E conceitual é como vocês inserem as práticas de vocês, o intraempreendedorismo de vocês, dentro do contexto, dentro da conexão com as outras áreas de trabalho. O conceito é muito isso. O conceito é o porquê, é o onde isso se conecta, para onde isso está nos levando. A inteligência conceitual, gente, ela é a nossa capacidade de pensar sobre. E que é uma capacidade tão rara, né?
Parece óbvio quando eu falo, a gente sempre acha que a gente pensa, mas não é assim, acreditem, não é assim. Então, a gente vai nessa jornada técnica, humana e conceitual, tanto no coletivo quanto no individual. O nome da nossa formação é em Gestão de Carreira e Performance. Porque o único jeito de um RH ou de uma gestão de pessoas, eu falo muito de RH, eu falo assim, RH mesmo, porque é pra gente simplificar a comunicação. Mas vocês têm que entender que muitas vezes a gente não tá falando de área, tá? Muitas pessoas vêm me perguntar assim, tá, Juliana, mas eu não sou um profissional de RH. Não interessa, tu faz gestão de pessoas? Isso é relevante na tua caminhada profissional? Isso é relevante na tua performance? É contigo que eu tô falando. Então eu falo RH para simplificar, porque senão a gente fica people, gente, desenvolvimento humano e organizacional, DHO, não sei o que, fica essa loucura. Então quando a gente fala de RH, a gente está falando de práticas voltadas à gestão de pessoas. Como é que eu consigo conduzir pessoas no trabalho? Em última instância, né? Vamos pensar que a gente tem muitas áreas na nossa vida. E a ciência que estuda o comportamento humano, ela vai estudar o ser humano nas diferentes áreas da vida. Então a gente vai ter lá estudando na família, estudando nos relacionamentos amorosos, estudando com os amigos, estudando no papel de pai e mãe, no papel de, enfim, os diferentes papéis, o papel de estudante, o papel de parceiro de comunidade, os tantos papéis sociais que a gente desenvolve ao longo da nossa vida. Nesta formação, a gente está falando do ser humano no contexto do trabalho. Então, como este ser humano pode ter a sua performance impulsionada no trabalho? Ah, mas a gente pode falar de performance na família, de performance como pai e mãe, de performance como aluno. A gente pode falar de performance tudo na vida. Mas é a bandeira que eu sempre falo para vocês. A ciência do comportamento humano é de uma complexidade tamanha que toda vez que a gente cai na mão de alguém que nos diz que sabe tudo, né? A história do psicoterapeuta que atende o ser humano em todas as fases da sua vida. Família, individual, casal, criança, velho. Não, tem um negócio estranho aí. Então aqui a gente tem um recorte muito específico de proposta de valor. Eu quero que vocês aprendam a pensar práticas de gestão de pessoas de forma estratégica. O que é de forma estratégica? Eu quero que vocês virem a cabeça de vocês para o resultado. E não é o resultado que vocês querem. É o resultado que a organização precisa. E aí a gente já começa com um desenvolvimento conceitual fundamental, que muitas vezes lá na nossa formação original, seja em psicologia, seja em administração, a gente não tem. Como a gente tem uma formação técnica muito estruturada, é comum a gente direcionar as nossas práticas porque a gente entende que é o resultado interessante naquele momento. Só que a gente tem que tirar o nosso umbigo de cena e colocar o nosso cliente em cena. Quem é o meu cliente naquela hora? Ah, o meu cliente naquela hora é o acionista, são os principais decisores, são os times, é a média gestão, é o profissional que eu estou atendendo, né? Se eu sou um psicólogo clínico de desenvolvimento de carreira, ou mesmo de psicoterapia. Entendem? Naquele momento não é a minha vaidade que importa. Não é eu reduzir o problema daquele cliente para dentro do meu repertório, para dentro do que eu já sei fazer. É o contrário, é eu ter uma cabeça limpa, eu conseguir fazer um processo de diagnóstico e eu analisar se eu consigo ajudar. E se eu não consigo ajudar, quem mais eu vou recrutar para o meu time, que outros recursos, que outras inteligências eu vou trazer para a mesa para eu conseguir ajudar que esse cliente chegue no resultado que ele precisa. E aí o nosso raciocínio já está completamente estratégico. Porque aí a gente está mudando o jogo do tecnicismo para o resultado. Então, por isso, são 4 meses de desenvolvimento técnico, humano e conceitual. A gente vai fazer essa jornada consistente, tanto no técnico, como no humano, quanto no conceitual. Eu quero que vocês diminuam os achômetros, eu quero que vocês treinem habilidades críticas, eu quero que vocês treinem skills reais. Eu quero que a gente pare de fatiar, é hard, é soft, é não sei o que. São as competências transversais que agregam valor na tua entrega. E os nomes são muito amplos. E a gente vai trazendo gestão na complexidade para o centro da mesa. Vamos parar de gestão cartesiana. Vamos para gestão na complexidade. É difícil, é muito difícil. Eu sei que vocês correm disso porque é difícil, porque dá angústia, porque é desestruturado, porque a gente não tem tanta certeza, porque tira a gente do controle. Eu entendo muito isso. E é por isso que eu sempre sonhei em trazer essa formação para vocês. Eu quero, minha gurizada vai ficar de blá 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 no fundo.
Eu já chavei a porta, entrar eles não vão, mas falar eles vão. Eu quero que vocês consigam costurar os conhecimentos técnicos com o entendimento conceitual da proposta de valor de vocês. E isso vai estar completamente alicerçado nas habilidades humanas. Então, se tu não tem uma excelente inteligência política, tu não consegue. Tu não consegue articular no centro de poder das organizações. Se tu não tem ótimas habilidades sociais, esquece. Tu não consegue construir vínculos com diferentes perfis, com pessoas que pensam diferente de ti, por exemplo. E aí a gente vai ir mapeando como é que vocês vão entrar na formação e como que vocês vão fazer para percorrer esses 4 meses. E assim, vocês sabem bem, eu não vou prometer para vocês o céu e a gente... Não é que em 4 meses, nossa, né? Meu Deus, vamos construir o mundo em 4 meses. Mas assim, 4 meses não é pouco tempo. Se a gente for comparar aí com a maior parte dos programas online, é bastante tempo. E é exatamente pra gente conseguir essa consistência que a gente tá entregando. Então, vocês vão ser mensurados, o desenvolvimento de vocês vai ser mensurado com a régua de vocês. E vocês já entram com uma reunião de nivelamento, de análise de perfil. Vocês já entram sendo tratados como únicos, que são. Então, vocês entram, vocês já vão para análise de perfil, para análise de maturidade que vocês estão. Essa análise de maturidade, ela não é feita só com assessment, ela é feita no duro mesmo, ela é feita no bate-papo, na análise de discurso. E aí é o meu mal, né? O meu mal de querer fazer as coisas de fato de dentro para fora e não deixar... A gente não vai cartesiano, galera. A gente não vai no playbook mecânico de análise de perfil. A gente vai na análise de perfil raiz. E foi a minha grande briga aí com todo o time de back-office, todo o time de rentabilidade, porque a gente conseguiu, eu vi que o pessoal tava perguntando de preço, gurias conseguiram já responder, a pessoa que perguntou do preço já deve ter conseguido, né, Fábio? Se puder botar ali nos comentários, Fábio, o preço pra galera que perguntou assim. É um preço insano para toda a entrega que a gente vai fazer, para toda a personalização que a gente tá entregando. Qualquer pessoa que tenha o mínimo de conexão com o mercado, que entenda o que a gente está entregando, entende que esse valor ele é irrisório realmente para uma primeira turma, porque a gente quer o máximo de pessoas aqui dentro com a gente quer essa prova social, né? Que vocês sabem que é tão relevante. Eu quero que vocês vivam essa jornada que a gente está propondo e que vocês depois contem para o mercado. Então, por isso que eu quero maior número de pessoas e a gente derrubou essa margem para isso. E... para a dor de todo o time, derrubamos a margem, mas jamais a qualidade. Cada um tem seus defeitos, né, gente? Esse é o meu, eu tô sempre muito preocupada em a gente entregar uma qualidade, o máximo que der, porque não adianta, gente. Assim, eu entendo, nosso mercado, o que vai garantir a sustentabilidade da nossa carreira é a consistência do que a gente entrega, e por isso que eu me preocupo tanto. Em cada entrega que a gente faz, ser extremamente consistente. A gente derruba a rentabilidade dessa turma? A gente derruba. Mas eu tenho certeza que nas próximas a gente vai conseguir uma rentabilidade justa, porque a gente vai ter todas as provas sociais que a gente precisa nessa primeira. Então... E a Marcele já tá falando de cupom e tarará. Então, assim, gurizada, desde que eu entrei em recursos humanos, e eu entrei em recursos humanos com 18 anos, faz uma caminhadinha, né? Eu entrei lá atrás ainda estudante de psicologia, entrei como estagiária. Esses dias eu tava contando numa caixinha que eu comecei na psico querendo criança. Eu ia trabalhar com clínica infantil. Até hoje eu adoro criança e adoraria trabalhar com criança. Mas a vida foi me levando por outros caminhos. Mas eu sou imersa no mundo das crianças por causa dos meus filhos e eu sou aquela mãe que puxa todas as crianças pra minha casa. Então dou conta dessa minha necessidade numa outra área da vida. Quando eu comecei meu estágio, com 18 anos, a coisa que mais me incomodou, gente, e eu tenho um perfil bem agressivo, prático, sei que tenho, mas eu detesto desperdício de tempo. E desperdício de tempo não é ficar sem fazer nada, é que eu entendo que na hora que a gente decide ficar sem fazer nada, é maravilhoso ficar sem fazer nada. Porque ali é o que tu desenhou que tu vai fazer, nada. Então tá incrível. Agora, quando tu está trabalhando, tu tá agregando valor pra alguém. Tu não pode fingir que tu trabalha, não perde o tempo. E quando eu entro em recursos humanos lá atrás, adolescente, o que eu via? As profissionais de RH sempre estavam à margem do processo decisório, desde as minhas gestoras. E falo no feminino porque, né, esmagadoramente, a gente tá falando de um mercado feminino. E era isso que eu via, e aquilo me incomodava de uma maneira, e eram sempre as ações mais operacionais,
com menos valor, relevância, ficava para o RH. O RH organiza a sala de treinamento. O RH cuida de analisar os dados do levantamento de necessidade de treinamento. O RH opera processos que foram desenhados há 25 anos atrás. E os principais fóruns de produto, de negócio, de tomada de decisão, de alocação de recurso, de dinheiro, onde é que vai o dinheiro? Gente, investimento é o que vai separar a relevância de uma área dentro da organização. Não tem milagre. Se tu não tem dinheiro, se tu não tem budget, a tua área ela vai perdendo relevância. Seja porque tu não consegue contratar profissionais relevantes, seja porque tu não consegue contratar recursos interessantes para desenvolver o teu trabalho. E eu via o RH sempre à margem desse cenário de tomada de decisão. E aquilo foi me dando uma agonia e um desespero, e fora a desvalorização subjetiva, né? Me marcou muito uma vez que um gestor se leva, blá blá blá, e eu, né, ali, 18 para 19 anos, nunca fui a pessoa mais doce do planeta, mas, né, era uma menina. E eu tava passando no corredor e ele disse, menininha, eu já tava uns 3 meses na organização, disse, menininha, vem cá. Menininha seria eu. Vem cá. Fui eu, menininha. Cheguei, ele falou tudo que ele queria e tal, era uma questão de uma vaga. Aí ele acabou de falar, falei, a gente vai resolver isso aí, fica tranquilo. Mas a gente tem um ajuste pra fazer entre nós. O meu nome é Juliana. E é super importante pra mim que tu me chame pelo nome. Porque apesar de eu ser super jovem, eu entendo que tu me chama de menininha por causa disso, quando tu me chama assim, tu desvaloriza o meu trabalho. Então vamos ajustar isso que daí vai ficar super tranquilo. Gente, ele era claro, ele ficou num vermelhão e disse, nossa, mas eu não quis te desrespeitar de jeito nenhum. Eu falei, não, tudo certo, zero drama. É que a gente precisa alinhar a nossa relação e a nossa linguagem. Eu te chamo pelo nome, tu me chama pelo nome. E vida que segue, vamos trabalhar, fica tranquilo que nós vamos resolver esse negócio rápido aqui que tu me pediu. E de fato, vida que segue. São pequenos ajustes que a gente tem que fazer na relação que a gente vai tendo e aonde a gente se posiciona como profissional de RH. Desde o menininha que a gente não pode aceitar, ou de um fórum de debate de budget que a gente não pode aceitar não estar, até coisas mais grandiosas, na hora que a gente vai apresentar um projeto, a gente não apresenta um projeto porque ele é legal, porque ele faz o bem para as pessoas. Fazer o bem para as pessoas é óbvio, né? E de manhã tu acorda, toma banho e escova os dentes. Que bom! Então assim, que vai fazer o bem para as pessoas é óbvio que estamos todos trabalhando pelo bem das pessoas. Isso não tem que ser falado. Mas é o bem como? É o bem por quê? É o bem entregando qual resultado? É o bem agregando qual valor? E aí a gente vai saindo das boazinhas, das que gostam de ser humano, das que fazem o bem, para as que agregam valor à carreira e à performance das pessoas. Só que a gente tem que ser treinadas para isso. Homens, me deem a licença poética de falar no feminino, temos esse direito adquirido, porque somos grande maioria. Lá na Planos, inclusive, a gente tem isso desde sempre. Agora temos o Bruno no core. Falo, Bruno, engole aí, segue o baile, porque temos uma representatividade justa aqui. Certo, homens, não se sintam desrespeitados, tá tudo bem. É só porque realmente a gente é muita maioria aqui. E como normalmente se fala no masculino na sociedade, aqui a gente vai ter essa licença poética de falar feminino. Então, assim, gente, ou a gente mexe nessa nossa composição THC, ou a gente fica operando atividades muito legais, mas que inclusive nunca estão no início do core, né? Elas nunca estão no início das organizações. É depois que vai tendo relevância, quando o bicho começa a pegar. Por quê? Porque a gente entende que gerir carreira e gerir performance tem menos relevância, vai tocando. A gente, o mercado. E a gente, profissional que trabalha com isso, ou ainda lideranças, quanto mais a gente consegue ter inteligência voltada a esse tipo de resultado, a gente vê que esse entendimento é pura ignorância. Sabe aquilo que a gente olha a empresa do lado, ou o segmento que a gente não conhece, e diz assim, aquele segmento ali se ganha dinheiro fácil. Sempre o segmento do outro se ganha dinheiro fácil, vocês já ouviram essa, né? Sempre o nosso segmento é difícil e o segmento do outro é fácil. O nosso trabalho é difícil e o trabalho do vizinho é fácil. É fácil porque é a bênção da ignorância, porque eu não tenho conhecimento para saber a pedreira que aquela pessoa tá passando, porque eu não sei exatamente o que ela tá fazendo. Aí eu acho fácil. Gente,
Então, meu sonho nasceu lá de trás. Meu sonho nasceu desta minha revolta de não admitir que cursos caros como psicologia e administração, ou ainda quem fez universidade pública teve que estudar muito para passar num vestibular, e quando a gente entra na área de gestão de pessoas, a gente entende uma área completamente operacional e assim, sem penso, sem relevância, com uma relevância quase poética, mas uma relevância prática muito baixa. Então, dessa revolta lá de trás, eu comecei a buscar. Para vocês terem uma ideia, com 20 anos eu já tinha uma mentora. Com 22, eu já era gestora. Claro, a minha carreira foi toda muito precoce, faz parte, eu paguei um preço alto por isso. Ossos do ofício, não tem carreirinha perfeita, não tem vida fácil, não tem almoço grátis, minha gente. Mas assim, são escolhas. Como eu sempre escolhi o caminho da relevância dentro do meu trabalho e sempre dei na minha vida predominância para a área do trabalho, eu fui investindo muito nisso, porque o que eu entendi? Que ou eu tinha uma mentora muito sênior que ia me ajudando no desenvolvimento do THC, ou eu não ia conseguir. O que eu via dentro da universidade, no meu caso de psicologia, o que eu estudava sobre trabalho, sobre funcionamento institucional dentro da psicologia, estava completamente aquém de desenvolver as habilidades que eu precisava para ser relevante dentro das organizações, e eu tinha tomado aquela decisão. Eu não faria um trabalho de pouca relevância. E àquela altura do campeonato eu já tinha adorado essa história de gestão de pessoas, então eu estava determinada a encontrar no mercado quem fosse me ensinar a colocar essa área, esse trabalho num lugar de relevância. E é daí que nasce essa formação, gente. Então é de um sonho muito profundo, muito estrutural meu. Tem uma outra história que vale a pena vocês saberem. O meu TCC foi sobre, e eu conto isso lá na minha timeline, meu TCC foi sobre avaliação de desempenho, que obviamente é um processo que sempre me mobilizou muito, porque eu via aquele baixíssimo engajamento, baixíssima relevância, de novo, o RH com uma análise de dados ridícula, e uma intervenção com os gestores, assim, implorando que fizessem uma avaliação de desempenho. Me marcou muito que o primeiro ciclo de avaliação de desempenho, a primeira avaliação de desempenho, tô rindo da Fabrícia defendendo a gestora, é isso aí, Fabrícia. Eu fui amparar os gestores naquele ciclo, e quando eu olhei, a gente estava falando do ciclo do ano passado, né? A gente estava naquele ano e a gente estava falando de documentação, de registro do ciclo do ano passado. Quando eu me dei conta disso, pensei, putz, errei, né? Peguei o negócio errado, entendi o documento errado. Só um pouquinho, falei pro gestor, não, segura aí, porque me atrapalhei, tá errado esse negócio que eu fiz. Fui lá pra pegar o documento certo pra trazer, porque afinal, rateada é minha. Quando eu fui olhar, não. A pessoa que me liderava na época disse, não, é isso aí mesmo. É porque a gente ainda tá finalizando o ciclo do ano passado. Eu falei, não, mas como? Se já passou. Elas estão avaliando de 2 anos atrás, né? Porque assim, é o ano vigente, então assim, como assim? Ela disse, não, mas é que a gente precisa ter isso documentado. Documentado para... Não, é histórico. Histórico para... Juliana, isso é muito relevante, é importante que tu cumpra o processo, né? Aquele júnior chato que quando começa a perguntar demais, o gestor diz, faz esse negócio, não me incomoda. Gente, aquilo me mobilizou muito, porque era de uma inutilidade. Eu, em vez de estar conversando com aquele gestor sobre o que estava acontecendo agora, que poderia mudar o jogo dos resultados no time dele, eu estava falando de um negócio que ele nem lembrava direito o que tinha acontecido, que não tinha mais relevância nenhuma. Então, aquilo foi consolidando dentro de mim o quanto a gente tinha um modelo mental de execução operacional e de distanciamento de resultados. Aquilo era tão profundo. E assim, isso que é muito legal da gente pensar. A boa intenção dos profissionais de RH é enorme, gente. Quando tu vai conversar com pessoas de RH, normalmente são pessoas muito apaixonadas pelo seu trabalho. As pessoas estão ali por uma causa muito profunda. Elas querem fazer o bem, elas querem mudar o mundo do trabalho para as pessoas, elas querem amparar aquelas lideranças para pararem de meter, né, os pés pelas mãos. Elas querem muito melhorar a qualidade de vida do ser humano no trabalho. A intenção é muito boa, mas é uma ausência de domínio técnica humana e conceitual para intervir com valor que é assustador. Então, assim, não tem nada de má intenção. Quando eu conto essas histórias, né, fico aqui brincando e
não é de forma nenhuma pra gente duvidar da intenção, da vontade de trabalhar, desse perfil que eu tô falando pra vocês e que é a esmagadora maioria, porque eu tô no mercado. Eu hoje, como gestora da Planos, a gente atende, gente, em média, 30 organizações ao ano. Pra vocês terem uma ideia. Nem todas eu entro, mas mesmo as que eu não entro, eu acabo fazendo a gestão técnica através do time de consultoras. É completamente a realidade que a gente encontra na esmagadora maioria das organizações. Para não dizer todas. Ah, mas você está dizendo que todos os RHs estão assim? Não, estou dizendo que todos os RHs têm alguém assim. E a maior parte dos RHs também tem gente muito interessante. Mas geralmente no time tem alguém ainda com este perfil que eu tô dizendo pra vocês. E eu tenho evidências, porque eu estou na prática no mercado, de que muitos RHs ainda estão 100% com esse modelo mental que eu tô contando pra vocês. Então é isso que eu não quero mais que aconteça. Então, tava contando pra vocês da história lá do meu TCC em avaliação de desempenho. Na época eu ainda usava esse termo, pra mim hoje performance faz muito mais sentido. Porque eu entendo que é um termo mais sofisticado e que tá mais conectado à complexidade da performance humana. Mas a gente pode trabalhar como sinônimo, tecnicamente é sinônimo. É mais uma identificação de repertório mesmo. O que a gente vai pensar? Lá atrás eu já entendia o quanto esse processo era absurdo, completamente mal estruturado. O que eu pensei? Preciso fazer um TCC relevante. Eu com o meu modelo mental de, se eu vou colocar o meu tempo em alguma coisa, eu vou ser relevante. Ou eu não boto meu tempo. Tá tudo bem, eu fico sem fazer nada, o que é uma delícia. Adoro ficar sem fazer nada. Mãe de 2 filhos, dona de uma empresa, né, que hoje já tá aí com mais de 30 pessoas. Então vocês pensem o quanto eu adoro quando eu posso não fazer nada. E os meus filhos, apesar de grandinhos, ainda não dormem lindamente. Eu sou aquela mãe abençoada. Com 2 guris agitados. Não, sou abençoada mesmo, mas eles têm um soninho agitado. Gente, se eu não vou ficar sem fazer nada, se eu vou trabalhar, se eu vou colocar energia em fazer um TCC, eu vou fazer um TCC relevante. Lá fui eu fazer um TCC relevante. Dentro da psicologia, não encontrei ninguém que quisesse supervisionar o meu trabalho de avaliação de desempenho. Eu queria estudar por que o engajamento das pessoas era tão baixo na avaliação de desempenho. Porque aquele gestor que, né, estava registrando quase sob tortura o ciclo do ano anterior, ele faz isso porque ele não vê relevância. A gente coloca o nosso tempo no que a gente entende que é relevante. Todos nós fazemos diariamente um exercício de priorização e aquele gestor faz isso. E a minha gestora na época também fazia isso, mas ela entendia que aquilo era relevante. E eu fui encontrar, gente, uma orientadora que eu sempre falo, o quanto ela é uma pessoa importante pra mim, o quanto eu sou eternamente grata ao que ela fez na minha carreira, na minha cabeça, o quanto ela me deu liberdade de raciocínio. Patrícia Fagundes, agora, estamos juntas no mestrado novamente, amor eterno. Fui lá, eu nas minhas caminhadas, me falavam, a tua supervisora precisa ser psicóloga. Falei, mas gente, eu já rodei todas as psicólogas e nenhuma quer. Aí, achei um anjo que me disse assim, tu já tentou na administração? Falei, mas na administração vai ser administradora? Não, temos uma psicóloga na administração. Já achei interessantíssima aquela história. Lá fui eu. Disse, Patrícia, tu pode ser um anjo na minha vida e me supervisionar aqui, a gente pode estudar avaliação de desempenho. E ela disse, podemos, mas eu preciso entender como é a tua tolerância à frustração e como é a tua capacidade de empreendedorismo. Porque assim, tu vai encontrar raros livros sobre esse assunto. Tu vai ter que estudar diferentes frentes e construir o teu Frankenstein. Falei, que legal. É um negócio diferente e eu não vou encontrar protocolo e eu vou ter bastante liberdade para trabalhar. Deixa comigo que eu faço esse negócio. Já adorei, aquilo já me deu um tesão doido e vamos fazer esse negócio diferente. Adoro uma coisa diferente. A Aline sabe, né? A Aline tá sempre incomodando pra gente fazer coisas diferentes. O comum já tem tanta coisa, tanta gente fazendo o comum. Vamos tentar ir pra aquele espacinho que a galera não gosta muito, que é do diferente. E assim foi, gente. Mas eu tô contando toda essa história pra vocês, pra dizer que eu fico tão feliz de hoje estar oferecendo essa formação, para dizer assim, nós temos uma comunidade. Já se passaram quantos anos? Desde quantos anos eu me formei? Tá, pelo menos uns 15. Vamos deixar abaixo a idade da galera, né? Vamos falar assim, faz 15, 17 anos, por ali, isso aí não importa muito. Mas fazem bons anos.
E hoje a gente já tem um grupo de comunidade ativo no WhatsApp, que muitas pessoas da nossa comunidade eu sei que estão aqui. Gente, já tem eco. Vocês não estão mais sozinhos querendo atuar na estratégia de RH. Tem gente que quer. Então, quando lá atrás a gente não encontrava, e olha aqui, os livros que a gente tem. Tô com a nossa pilha de livros aqui que a gente vai estudar na nossa formação. Deixa eu pegar todos, isso aqui é pesado. Ó, galera, tô aqui, apaixonada por eles, gente. Fiz essa curadoria com um amor, li tanto no último semestre, mais que a média, e limpei por onde a gente vai e que livros a gente vai ir. Então, assim, essa aqui vai ser a nossa caminhada técnica. Tem foto ali na minha timeline, depois vocês olham. Orgulhosa da curadoria dos livros, muito orgulhosa. Porque se a gente não tiver técnica no que a gente está fazendo, a gente está pedindo para o gestor registrar a avaliação de desempenho do ano passado e retrasado. Para quê, né? Gente, então hoje a gente tem eco, hoje a gente tem comunidade, hoje a gente tem pessoas que a gente pode se amparar, que a gente pode debater. Galera, pensamento complexo precisa que a gente converse, precisa que a gente expanda o nosso raciocínio, precisa que a gente conecte linhas diferentes de reflexão. Então, por isso que essa solidão que a gente tinha lá atrás, de não ter quem nos trouxesse repertório, de não ter quem nos desse eco para esse tipo de estudos, era tão pobre. Geisa tá na live, é outra pessoa que tá no patamar da Patrícia. Então tem o Patrícia lá na universidade e tem o Geisa dentro das organizações, né, Geisa? Que abertura de mundo, assim, pra mim a Geisa ela foi uma pessoa que abriu as portas de um mundo pra mim. Porque dentro dessa caminhada técnica, a Patrícia trouxe muito esse amparo técnico dentro da universidade. Só que a Geisa foi a primeira gestora que disse assim, Juliana, vou te ensinar desenvolvimento humano na prática. Sabe o que a Geisa fazia? Isso era um show, né, Geisa? Isso a gente tinha que ter filmado pra humanidade ver a fã descarada da Geisa. A gente participava das reuniões, eu falo tanto pra vocês da relevância das reuniões, do pré e pós-reuniões, porque a Geisa me ensinou o quanto as reuniões são relevantes. A gente participava das reuniões, a gente observava como é que a banda tocava, líderes negociando, budget, quadro de lotação, tarará, tarará. E depois a gente ficava, depois da reunião. E a Geisa pegava as suas folhinhas e eu, filha de peixe, peixinho é. Até hoje fui aprendendo com ela e com o Daniel. Mérito também ao Daniel, né, Geisa, que sempre nos ensinou a usar nossas folhinhas. Geisa pegava umas folhinhas, não era folhinha assim, vou contar a história direito, era folhona. E eu até tenho aqui, ó como eu não minto, como a minha história é real, Pegava um A3, que também temos aqui sempre na mesa, pegava um A3 e sentava com o gestor. Olha só, vamos conversar sobre o que aconteceu aqui nessa reunião, sobre como tu desdobrou toda a tua arena política, sobre as coisas que tu gostaria de fazer no teu time, sobre a tua forma de pensar estrategicamente os próximos passos do teu time. E naquela folha em branco, a Geisa ia construindo um processo de insight, através de questionamento socrático. Todas essas palavras que eu vou trazendo para vocês, se vocês fizerem uma jornada ali na minha timeline, vocês vão encontrando pílulas de conhecimento sobre esses assuntos. E eu ficava babando, observando, eu só pedia, Geisa, eu posso ficar? Eu posso olhar? A coitada da Geisa, às vezes ficava até 10 da noite, né, Geisa, comigo no escritório, quando ela ficava esperando, quando ela parava lá os registros, ela falou, a gente pode conversar, porque eu saí de um atendimento que eu acho que não foi bom, me ensina a fazer melhor, a gente pode conversar, porque agora eu tô orgulhosa, saí de um com a adrenalina lá em cima e deu super certo. Porque quem ama desenvolvimento humano, a cada intervenção que a gente faz, que a gente vê que a gente ajudou aquela pessoa a pensar, a gente sai num orgulho. E eu entendo que deve ter muitas pessoas aqui de desenvolvimento humano que não me deixam mentir. Eu vi que alguém perguntou do meu mestrado. Eu tô fazendo o mestrado profissional da Unicinos em Gestão e Negócios. Eu tô começando, né? Começa agora. Mas a gente já teve ali umas primeiras experiências através do grupo que a gente tem. Inclusive é um grupo de estudos
do mestrado que é aberto à comunidade, viu, gente? Isso é uma coisa que logo eu quero começar a divulgar pra vocês, que é interessantíssimo. Tem muitas coisas interessantes no mundo, pouco divulgadas, né? Entrei lá já falando disso, falei, e aí, quando é que vamos começar a divulgar esse negócio direito? Porque tem muita gente que tem que estar aqui e as pessoas não fazem ideia que essa preciosidade existe. A pessoa da comunicação já me disse, não, veja, a gente já fez vários esforços, tarará. Não, mas vamos fazer esforço diferente. Vamos pensar meio fora da caixa aí, porque mais gente tem que saber desse momento aqui. É muito legal esse grupo que existe, depois eu falo mais pra vocês. Então, assim, gurizada, não adiantava eu fazer uma formação pra vocês de 4 meses de desenvolvimento técnico e conceitual. Por mais que o técnico e conceitual tenham um valor ímpar, se a gente não unir o desenvolvimento humano de vocês, vocês não conseguem fazer a intervenção na prática. Porque intervir estrategicamente é muito difícil. É muito difícil e é um processo de a gente aprender a fazer, aprender a pensar sobre. E aí, gente, esse é um livro muito interessante que a gente vai aprofundar, que ele fala do humanismo extremo, né? E quando eu comecei a ver esse livro, eu comprei muito por acaso, sei que hoje eu sei que tá, que é famoso, que é um clássico, mas eu não sabia. Eu entrei um dia, desmarcaram uma agenda que eu tinha e digo, quer saber? Eu tava na rua, falei, vou me dar de presente um café na cultura e algum livro novo, que pra mim é meu presente, né? Sentei lá e vou pegar esse aqui. Quando eu dei uma olhadinha, falei, parece meio bobinho, tem umas coisas meio ipiurra, assim, eu não gosto de nada muito, que animado. Será que é idiota? Mas não vou ser uma pessoa rígida, eu vou ser flexível, vou conhecer esse negócio, né? Vamos olhar, talvez ele tenha, sei lá, uma identidade visual só, mais legal, não sei, enfim. Comecei a ler. Fato, gente, tem uma identidade visual toda ipiurra, uma linguagem leve, mas de uma profundidade técnica conceitual, e ele questiona muito hard e soft. Ele diz assim, o soft é hard e o hard é soft. Desde quando que desenvolvimento comportamental é soft? Desde quando? Desde quando que competências comportamentais são soft? E desde quando que aprender o técnico é hard? Tudo que é manualizável? Mas, Fábio, a gente vai ter desconto, né? Fábio largou ali, deixa eu só dizer pra vocês pra não saírem comprando. Quem tiver na formação, Marcele, logo eu vou liberar desconto, vou porque eu obedeço. Marcele conseguiu uma parceria com uma livraria, né, Marcele? Então, quem tiver na formação, compra todos os livros, nosso pacote de livros, com bom desconto. Então, gente, a gente trabalhou, a gente fez a lição de casa. Quando eu falo que vocês vão ter muitas vantagens na formação, é de verdade. Então vão comprar, eu quero que vocês comprem o combo de livro. Claro que não tô, né, gente, tô brincando. Obviamente, quem não tiver condições, a gente vai achar outros caminhos. Mas quem tiver condições, é um grande investimento de grande relevância para a biblioteca de vocês. Obviamente que a gente não vai ler todos esses livros, não se assustem, eu sou nerd, mas até os nerds têm limites. A gente não vai ler tudo isso em 4 meses, né, galera? Óbvio. A gente vai ir por capítulos, tá? Né? Eu sou conectada à realidade, sou chata, exigente, nerd, porém conectada à realidade, tá? Fiquem tranquilos. Mas vai valer a pena vocês terem, porque vocês vão olhar capítulos. Não, pois é, Susan, eu gritei rápido porque eu sei como é. Os apaixonados por livros já se jogam, já compram. Sou desse time aí, então segurem. Segurem que vocês vão comprar o pacote todo na formação, tá? Me perdi o que eu tava falando. Tá, na formação a gente vai ler capítulos, óbvio. A Marcele tá fazendo... tu foi na do psicólogo, eu nem sabia em que livraria ela era. Ai, coisa boa. Ótimo. Que daí lá já tem outros materiais que dá pra gente chorar mais desconto e já conseguir mais coisas. Bom, a gente vai ler na formação, obviamente, capítulos específicos, né, gente? Para as masterclasses que a gente vai ter. E depois vocês seguem o mergulho de vocês. Não tem volta, né? O mergulho do conhecimento não tem volta. Quem gosta de aprender a pensar, não volta mais. Deixa eu direcionar mais algumas coisas que eu tenho que dizer pra vocês. E façam... As perguntas estão sendo respondidas, tá tudo em ordem, vão me incomodando aí. Galera, nossa formação, então, vai ser organizada em 4 macro
assuntos. São assuntos norteadores para fazer o quê? Para a gente direcionar gestão de pessoas para os resultados. Oi, Patrick, amanhã tamo junto cedinho. Amanhã tem evento fechado lá pro time da V4, que eu adorei. Galera, olha só. Então a gente tem... Por que a gente só consegue posicionar o RH nos resultados se a gente falar de carreira e performance? Alguém já fez essa lição de casa? Porque eu falo isso semanalmente nos stories, né? Gente, olha só. Em gestão de pessoas, a gente tem dois grandes públicos. A gente tem acionistas, diretores, lideranças. E a gente tem as pessoas desenvolvendo as suas carreiras dentro das organizações. Aí vocês vão dizer assim, pô, Juliana, mas as lideranças também estão desenvolvendo as suas carreiras. Sim. Mas a liderança que já fez a virada conceitual, ela tá muito mais preocupada com o coletivo do que com o individual. A liderança que fez a virada, que Rancharan explica, que foi um livro que me doeu a alma tirar da nossa lista, mas a gente tinha que fazer escolhas. Mas tô preparando um outro negócio, depois que nós vamos botar Rancharan na sequência da formação. Eu já queria pronto, falei, porque meu raciocínio estratégico não para, já tô lá na frente pensando no nosso pós-formação. E daí eu já penso lá na frente, já me perco aqui, né? Tô de parabéns. Raciocínio perdido. Gente, quando a gente pensa que as lideranças precisam estar interessadas no resultado coletivo, para elas tem muito mais valor entender de performance humana do que exatamente do desenvolvimento de carreira delas. Uma liderança que está adequada ao seu papel, o grande orgulho dela é os resultados que o time dela atinge. Então, para ela, o desenvolvimento de carreira dela é consequência. Gente, no coaching executivo, vocês sabem que eu atendo em coaching executivo, é uma entrega que eu amo, e é um outro papo que a gente ainda vai ter, desmarginalizar o coaching. Coaching bem feito é uma preciosidade, mas como tudo na vida, né? Tem copo bom e copo ruim, tem mesa boa e mesa ruim, tem cadeira boa e cadeira ruim, tem coaching bom e coaching ruim. Então não dá pra gente botar coaching tudo no mesmo saco de gatos, tá? Não quero polemizar, mas já polemizando. Quando a gente vai para coaching executivo, sabe qual é a nossa primeira grande missão? Conseguir que a liderança separe a sua carreira da entrega do seu time. E é excelente, é um gap esperado. Quando a liderança não tem essa simbiose, eu já digo, opa, se não fez a simbiose, está com problema conceitual. Já estou dando dica de diagnóstico. Liderança que não simbiotizou com o resultado do time, está com problema conceitual. Bom, então, se a gente tem dois públicos, o público que está preocupado com a performance e o público que está preocupado com a carreira, o que eu tenho que fazer além disso? Eu tenho que atender meus públicos. Quem quer desenvolver carreira, eu tenho que desenvolver carreira. Quem quer resultado, eu tenho que trazer inteligência em gestão de performance humana. E é isso que a gente sabe fazer. Ah, mas Juliana, cadê a qualidade de vida? Cadê clima? Cadê cultura? É meio. Subsistema é meio, não é fim. Entendam. Resultado é o fim. Processo, subsistema é meio para alguma coisa. Entendem? Gente, por que a gente compra casaco de inverno? A gente não compra casaco de inverno para usar o casaco de inverno. A gente compra casaco de inverno para não ter frio. O resultado que a gente quer é esse. Entendem? O casaco é meio. Clima é meio. Cultura é meio. A gente tem que estar preocupado em atender o que os nossos públicos querem. Então, por isso que a nossa formação chama gestão de carreira e performance. Porque é só assim que a gente vai para a estratégia. A estratégia é a gente direcionar as pessoas por onde elas precisam ir. E as pessoas querem o seu desenvolvimento de carreira e o impulsionamento da performance. Entendem? Entendem como as coisas se conectam? Então, a gente vai ter 4 módulos, tá? A gente vai organizando. Começamos por conexão, carreira e performance. Vamos destrinchar essa história. Depois a gente vai em desenvolvimento de carreira dentro e fora das organizações. Um amor especial que eu tenho, vocês sabem, por desenvolvimento de carreira. Então, eu quero explicar para vocês por que não se pede plano de carreira para organizações. Organizações não têm plano de carreira. Pedir vida, e vou para minha metáfora horrorosa, mas que sempre impacta de um jeito positivo. Pedir plano de carreira para uma organização é a mesma coisa que pedir para papai e mamãe escolher nosso cônjuge. Bizarro, né? Mas houve um tempo em que era normal. Lembram? Que a gente lê nos livros de história? Que houve um tempo em que a família escolheu o cônjuge das pessoas. Pois é, vai ter um dia que a gente vai rir de a gente pedir
para uma organização entregar o nosso plano de carreira. Plano de carreira é meu. Ah, mas o que uma organização faz? Organização estrutura, constrói estrutura de cargos e política de movimentação de pessoas. É isso que uma organização tem que fazer. E fazer isso do jeito mais interessante e flexível possível. Esse é o ponto que a gente tem que entender. E nesse módulo a gente vai aprofundar essa história, eu vou explicar pra vocês. Ipsis literis, como fazer isso na prática. Depois a gente vai para impulsionamento da performance humana no trabalho, a gente vai muito em cima de gestão voltada pro cérebro. Eu quero que vocês entendam o funcionamento cerebral. Claro que a gente não tá falando de uma especialização em neuro, mas a gente já tem excelentes preceitos de neuro para gestão de pessoas. E RH na estratégia das organizações. A gente vai fechar conectando tudo. Então, esses são os nossos 4 módulos de estudo. Quais são os nossos dispositivos educacionais? A gente vai ter kickoff personalizado, que é essa análise de perfil que eu falei pra vocês. Vocês entram já com a mentora de vocês vão ter mentoras ao longo da formação, que não sou eu, mas é o meu time supervisionado por mim, onde eu assino embaixo. E vocês sabem, né, quem tá mais tempo aí sabe da minha chatice técnica, então não coloco vocês na mão de quem não for excelente. Kickoff personalizado, a gente vai ter 12 flash class dos livros. Depois a gente tem 8 mentorias coletivas ao vivo, daí é bem perguntas e respostas, em cima do perfil do grupo, e a gente vai estudar profundamente o perfil do grupo para poder nas mentorias direcionar o que importa para vocês. A gente também vai puxar lá das mentorias individuais e colocar na coletiva, porque daí vocês vão se identificando, e eu quero muito vocês criando relacionamento, eu quero time, eu quero vocês como grupo, cada vez mais a nossa comunidade que está reposicionando o RH nas organizações, unidos. A gente só ganha eco se a gente estiver junto, se a gente conseguir um movimento de massa, e é por aí que a gente vai. Então essa formação cria um grupo, vamos fazer esse negócio acontecer. Depois a gente tem as orientações individuais que nascem, orientações de estudo individuais, porque além da leitura básica, quem quiser mais vai ter. Quem quiser mais leituras, né? Que daí na mentoria individual, vocês vão pedindo. Olha, eu quero mais pra cá, eu quero mais pra lá, nos livros eu não encontrei tal coisa. Ou mesmo quando a mentora identifica que vocês precisam de alguma coisa específica, elas me puxam e me dizem, ó, aqui eu tenho, sei lá, uma pessoa nessa senioridade e que não atendeu, por exemplo, o capítulo que a gente indicou não atendeu, pra qual capítulo a gente vai. Então, esse direcionamento personalizado vocês vão ter. Convidados surpresas, porque eu quero vocês escutando o máximo de pessoas possíveis, só que eu só sei quem vão ser os convidados depois que eu conhecer vocês, tá? Não vou ficar jogando qualquer um pra vocês, eu quero vocês com pessoas que agreguem valor a vocês. As pessoas são interessantes ou desinteressantes conforme o contexto. Então eu quero saber qual vai ser o nosso contexto e eu vou fazer essa curadoria de trazer pra vocês quem importa. Teremos um Instagram exclusivo, a galera largou aqui um BBB de estudos no meu briefing, que eu tenho que dizer pra vocês. Fiquei com um pouco de medo, fiquei com medo desse negócio de BBB, mas deve ser a Marcela e a Fábio que vão fazer BBB, tô brincando. A gente vai estar junto com vocês, tá? No dia a dia ali, engajando. Eu sei que a gente perde engajamento, é completamente normal, então a gente vai ter todo um esforço de manter vocês juntos. E as 12 Masterclass. E fechamos, né? Fechamos. Isa, Ju, você vai aprofundar a temática psicologia e neurociência atrelada para fase? Vou aprofundar dentro do que dá, tá? Não quero criar uma expectativa de uma especialização, né, gente? Que eu adoraria, tá? Sabia que a gente até já teve esse estudo na Planos? A gente teve uma especialização desenhada e paramos por uma questão comercial. A gente não conseguiu um parceiro que a gente achasse justa a relação comercial para certificar. A gente entrou com o processo de certificação no MEC. Só que daí, na época, acabou que o nosso direcionamento estratégico mudou. Mas assim, não é uma especialização, apesar de... Nunca diga nunca, né? Mas a gente vai aprofundar sim. Estamos prontos para as câmeras 24 horas. Para, Marcele, me deixa. Olha, não me prende, me deixa livre. Galera, preço então, 1.370. 1.370, minha gente. É uma doideira, mas vamos lá. É por nós, é pelo bem geral da nação. Os 7 dias de garantia, obviamente, vocês entram e vocês têm 7 dias para mudar de ideia, para desistir, se vocês entenderem que não foi uma boa decisão. O link de inscrição já tá ok lá no link da Academy. Gurias, Marcele, bota aí pra galera, tá lá no site. E os benefícios de vocês, pra quem ficou aqui, ó, 8h51, reta final.
quem fizer a inscrição, quem tá na live já ganhou isenção pro talk da Planos. E o talk tá... Vocês viram quem é que vai estar no talk? Silvia da MV, Felipe da DS e Dr. Barbier, que é do Moinhos da IBCM. Então a gente fez uma salada pra falar sobre cultura. Gente, esses 3 juntos, eu tô com uma expectativa, com uma emoção. Então quem tá aqui já ganha ingresso. E vai ser brunch, a gente vai das 8 da manhã até 1 da tarde. Muito networking e muito conteúdo, aquele nosso bate-bola. Esse evento a Ana tá aí. Ainda não divulgamos. Ai, era segredo ainda quem ia estar no talk. Ô, Juliana, parabéns por sua descrição. Eu tinha que falar, tô muito emocionada que os 3 toparam, que fechou a agenda. Silvia vem de Recife, Felipe vem de Santa Maria, Dr. Barbier vem de Porto Alegre mesmo, mas tem uma agenda caótica. Ele é executivo e clínico. Então, tirar a Silvia de Recife, tirar o Felipe da gestão DS, conseguir botar eles num evento é uma conquista. Então, vai ser 10 de março, ali no... Me ajudem... O Bruder. Almocei lá essa semana. Comi um croissant maravilhoso. Vamos lá almoçar lá, tribom. E temos o código de desconto. Botem nos comentários, então, Marcele, pra gente. Agendado pra março, Vanessa, dia 10 de março. Das 8 a 1. Já almoçamos lá, ficamos depois resenha, palhaçada, risada. A gente estuda e se diverte, né, minha gente? Porque a gente é pessoa, né? E já temos, então, o código. Para quem estar aqui, esse código é só de vocês. JR15OFF. Bota aí, gurias, nos comentários. JR15OFF. Aline, que tava com a gente. Tu vai estar dia 10, né, Aline? A Aline nos ajudou. Agora, o talk... Originalmente tinha outro nome, a gente fez todo um reposicionamento e a Aline nos ajudou lindamente, né, Aline? Tu tem que estar lá, licença poética, tu é mãe também desse filho, te queremos no evento. Gente, tô encaminhando pro final, Juliano, Marcele, Fabi, o que faltou? O que eu esqueci? O que eu não falei? O que eu falei pouco? Em 5 minutos, me direcionem. Falei tudo e assim, gente, tá aberto então, foi dada a largada. Galera... Vamos, assim, quem não tá afim de pensar estrategicamente, não vai, não gasta seu tempo. Quem tá afim, não pensa muito, te joga, vamos. Eu sei que dá medo, eu sei que a gente fica com os nossos processos de resistência ao nosso desenvolvimento, eu sei que a gente boicota a nossa evolução, sei bem sobre isso, né, sabemos. Não boicotem a evolução de vocês, é possível. Eu sei que é difícil e por isso vocês vão ter toda essa personalização, toda essa ajuda, né, que eu recebi. Eu sempre falo quanto eu tive sorte na minha história de carreira, na minha história de vida como um todo, gente. Assim, eu realmente fui abençoada por ter pessoas muito iluminadas na minha caminhada, como a Patrícia, como a Geisa, como o Daniel e tantos outros. Não quero ser injusta, porque daqui a pouco eu esqueço. Mas a gente precisa das pessoas para impulsionar o nosso desenvolvimento. A gente não se desenvolve sozinho. Então também eu entendo que é uma obrigação que eu tenho devolver, sabe, toda essa oportunidade que eu sempre tive, todos esses estímulos, porque eu olho em volta, quando eu entro nas organizações eu vejo que muitas pessoas não encontraram pessoas tão interessantes e tão generosas intelectualmente. Esse trio, né, tem um lugar especial no meu coração, Daniel, Geisa e Patrícia, são extremamente generosos intelectualmente. E é isso muito que eu quero devolver, assim, pra vocês e conectar vocês a esse universo de pessoas generosas, de pessoas que pensam, de pessoas que têm coragem de fazer diferente, de pessoas que não vão operar sem pensar. Vamos lá, time, vamos pra esse grupo que dá, vamos ter orgulho, vamos fazer uma carreira que a gente tem orgulho, sabe? Sair desse ostracismo, dessa carreira... eu sou desvalorizado, eu não tenho espaço, eu falo e não me escutam. Se tu fala e não te escutam, vamos aprender a falar diferente. Se tu dá ideias e elas não são implantadas, vamos repensar tuas ideias. Sabe? Se tu tá sem coragem, vamos mexer nesses medos. Quais são eles? A gente não vai engolir medo, a gente não engole sentimento. Falamos também bastante sobre isso lá nos nossos stories de todo dia. A gente não engole, a gente digere com calma. A gente organiza, a gente dá vazão a eles. E é por isso que vocês vão ter todo esse cuidado individual ao longo da nossa formação. Eu não quero só que vocês estudem, eu quero que vocês apliquem, eu quero que a carreira de vocês vá para um outro lugar de relevância. Quero que vocês tenham orgulho da trajetória que vocês vão construir enquanto profissionais de gestão de pessoas.
E, de novo, quando eu falo de profissionais de gestão de pessoas, líderes são muito bem-vindos nessa formação, profissionais clínicos são muito bem-vindos nessa formação. É muito bem-vindo nessa formação todo mundo que quiser estudar gestão de pessoas de forma estratégica, gente. Não importa o berço técnico-teórico, não importa a cadeira que a pessoa tá sentada, não importa o que a pessoa quer, né? Galera, vou me despedir de vocês, por mim ficava aí papeando. Percebam o quanto eu amo esse assunto, percebam o quanto esse assunto é profundo pra mim. Mas a gente vai ter muitos desses papos agora ao longo dos 4 meses. E eu torço para que a gente consiga conectar muita gente apaixonada, bem intencionada, trabalhadora e que queira fazer coisas diferentes aí pelas pessoas, que a gente construa organizações relevantes, interessantes, saudáveis. É só a gente estudar e ter coragem de pensar no dia a dia que dá pra fazer. Tá bom? Vou me despedir. Beijo, boa noite.